Mais um vídeo aqui sobre parte do estudo pneumático. Vamos falar hoje de válvulas de fluxo. Na verdade, são reguladores de fluxo unidirecional. Unidirecional porque elas regulam o fluxo, fazem regulagem do fluxo somente num sentido, certo? Então, para que serve esse tipo de válvula aqui na pneumática? Ela tem a função primordial de controlar a velocidade do atuador. A gente observa que na pneumática os atuadores ele possuem velocidade muito elevada para determinadas aplicações. E às vezes a gente necessita que aplicações precisam ocorrer o movimento de empurrar ou puxar a peça ou extrair peça de determinada posição com velocidades mais reduzidas. Então justamente essa é a função primordial dela. Então a gente tem aqui exemplo de algumas válvulas direcionais, regulador de fluxo unidirecional. A gente tem normalmente um regulador, o ar entra e a gente gira esse parafuso e esse parafuso faz um estrangulamento aqui do fluxo de ar. A partir do momento que ele faz o estrangulamento do fluxo de ar, eu estou limitando a passagem de ar, consequentemente reduzindo a velocidade do atuador, certo? Vamos para um exemplo prático aqui agora. Aqui a gente tem uma situação simples, muito similar das aulas anteriores. A gente tem duas válvulas unidirecionais, válvulas reguladoras de fluxo unidirecional, somente para controle de velocidade do atuador. Vamos fazer uso dessas duas aqui, a aplicação prática dessas duas. Nós temos um atuador de dublação. Vimos a aula passada que para comandar um atuador de dublação, tenho que escolher uma válvula que tenha duas vias na parte superior, justamente para fazer a ligação. Eu vou ter, nesse caso aqui, utilizar uma 5 vias, que ela me possibilita isso. Poderia utilizar também uma válvula 4 vias também, que tem 2 vias na parte superior. Só que nós não temos aqui na bancada, então vamos fazer uso dessa, que fica uma combinação mais aceitável quando a gente for para a atividade prática, depois em bancadas. Aqui a gente tem, nesse circuito aqui, um botão que vai ser usado para avançar o atuador. Vamos chamar ele de botão azul, BA, e um botão para recuar o atuador. Botão preto e um botão azul. Escolhemos uma válvula por ter essa condição de mandar um sinal através de um botão, que na verdade não é só um botão, é uma válvula 3 vias, né? Retorno por mola e acionamento por botão. Então é o tipo de configuração que eu escolhi para essa válvula. Um botão para avançar, um botão para recuar. Então, consequentemente, se precisa receber pulso de ar dos dois lados, um pulso de ar para fazer a mudança de posição da válvula, 5 vias para ele poder avançar, e uma válvula para mandar pulso de ar, a válvula para que ele retorne. Consequentemente, aqui a válvula ela tem que ter a configuração de dupla pilotagem. Os dois pontos dela recebem pulso de ar. E nesse tipo de válvula a gente já viu que quando ela faz a mudança de posição, ela só vai retornar mediante um pulso de ar do outro lado. Posição de retorno para voltar à posição inicial. Então, primeiramente, um botão para avançar, um botão para recuar. E isso vai ser o funcionamento básico desse circuito. Primeira coisa que o aluno tem que fazer na hora da montagem seria fazer a alimentação de ar comprimido. A gente tem simbologia, desenha a simbologia do compressor, unidade de conservação e a linha de distribuição. Aí vamos fazer uma coisa que é básica, que a gente tem que fazer. Primeiro faz a ligação de todos os pontos de alimentação, todos os pontos 1. Liga todos. Iniciei o meu circuito, fiz a ligação.
Depois, o que eu tenho? A gente tem um botão para avançar, então, consequentemente, ponto de utilização 2 vai mandar um pulso para pilotagem, interligar com a pilotagem. E um botão do ar faz a interligação com a pilotagem do retorno. Aqui, ligo o 4 no fundo do atuador e o 2 na frente. Quando eu aperto esse botão, a válvula muda de posição, o atuador avança. Digamos que ele avançou com uma determinada velocidade que não é adequada para a minha aplicação. Que recurso eu teria para controlar a velocidade desse atuador para que a minha aplicação fique adequada para a condição que eu queira? Posso utilizar válvulas reguladoras de fluxo para controlar essa velocidade e colocar ela na condição que eu queira, fazer um ajuste de velocidade na máquina. Onde é que eu uso essa válvula nesse circuito? Justamente na linha de pressão, que é a interligação entre os pontos de entrada ou saída do atuador com as posições, as vias de utilização da válvula de comando, a válvula principal. Então eles vão entrar exatamente aqui, ó, nessas posições. Faço um corte da via. Se fosse mangueira, eu teria que partir essa mangueira e incluir a válvula no meio. E a gente faz exatamente incluindo a posição da válvula. Vamos posicionar ela. Inicialmente colocar só uma. Vamos colocar só uma válvula, vamos deixar a interligação ligada. Normalmente essa válvula aqui, ela tem uma regulagem por parafuso. A gente faz o estrangulamento dela, depois a gente vai ver na prática, faz o estrangulamento dela e controla a velocidade. A velocidade do avanço é controlada na linha de retorno e a velocidade de retorno é controlada na linha de avanço, certo? Então o aluno tem que ficar muito atento a esse controle para não haver perda de força. Então nesse caso aqui, a válvula está montada nessa linha de pressão do avanço, que é justamente o ponto da câmara onde o atuador avança. Ele está controlando exatamente que condição de velocidade. Aquilo que a gente comentou, se eu monto a válvula na linha de pressão do avanço, ele está controlando a velocidade do retorno. Eu vou restringir o fluxo de ar na hora que ele está recuando. Se eu quiser controlar a velocidade do avanço, eu vou montar uma válvula na linha de pressão do retorno, certo? Então, nessa condição aqui, eu tenho duas válvulas montadas nas duas linhas de pressão, da interligação entre o atuador e as vias da válvula principal de comando. Então, consequentemente, eu consigo, nessa condição aqui, controlar tanto a velocidade do avanço quanto a velocidade do retorno. Lembrando que, ponto importante, que a velocidade do avanço é controlada por essa válvula aqui, que fica montada na linha do retorno. E a velocidade do retorno é controlada na linha do avanço. Então essa válvula aqui vai ser responsável por controlar a velocidade de retorno e essa a velocidade de avanço, certo? Outra coisa que é bem importante, quando a gente for montar na prática, observem que existe uma simbologia de estrangulamento da via, né? A via está passando aqui e aqui tem uma esferazinha controlando o fluxo de ar. Eu fecho aqui e só passa por aqui. A gente montar a válvula na hora da bancada, na bancada, conforme essa simbologia, como se fosse essa setinha aqui para baixo e aqui também para baixo. Montar as duas nessa posição. Professor, se eu inverter, aí ele altera totalmente aquela lógica que a gente falou e ocorre perda de força normalmente. Então é um macete que eu dou, monta as válvulas
localiza a simbologia dela, e essa setinha para baixo, certo? Bem aqui, essa setinha que eu estou falando aqui. Na verdade é uma setinha, mas é uma esfera, aí dá a impressão que é uma seta, certo? Então aqui, se eu fizer o estrangulamento aqui da válvula, fazer regulagem, eu vou ter regulagem tanto do avanço quanto do retorno, certo? Na prática a gente vai ver ali essa situação. Agora vamos colocar uma outra condição. Digamos que eu aperte o botão, logo muda de posição, né? Mando um pulso de ar. Válvula principal de comando também muda de posição pelo efeito do pulso de ar, né? Aqui. Pelo efeito do pulso de ar, muda de posição, o atuador avança. Agora ele vai avançar. Se eu coloquei, fiz a regulagem aqui, ele vai avançar com a velocidade mais lenta. Agora vamos colocar a condição, porque eu coloquei válvulas reguladoras de fluxo para regular a velocidade. Vamos colocar a condição seguinte. O retorno desse atuador, digamos que ele vai ocorrer após 15 segundos. Ele não vai, eu vou apertar o botão preto para ele retornar o botão de retorno, e ele vai mandar o pulso, mas esse pulso vai chegar depois de 15 segundos para fazer a mudança de posição da válvula principal para a posição inicial e mandar o atuador recuar. Tem algumas máquinas que eu preciso dessa condição, ou temporizar a volta dele de retorno, ou temporizar o avanço do atuador. Então existe uma possibilidade de eu utilizar uma válvula chamada válvula temporizadora, que é justamente para me atender essa condição. Digamos que eu tenho um silo, que faz parte de um dos exercícios que vai ser passado, que esse silo ele abre em um determinado tempo e justamente enche um determinado recipiente, uma determinada quantidade de sólido lá, digamos que seja sólido, e depois ele fecha. Então ele é temporizado, ele vai cair uma determinada quantidade suficiente lá para encher um determinado saco, pela questão da temporização do tempo, da regulagem do tempo. Então vamos fazer uso dessa válvula aqui. Digamos que eu queira retornar depois de 15 segundos. Vamos colocar aqui, ó. Aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 2. Vou colocar um pouquinho a válvula mais para o lado para facilitar a ligação, para não ficar tão poluído o esquema aqui para vocês, para facilitar o entendimento. Então vamos fazer a ligação dessa válvula. Apertei o botão, primeiramente vamos alimentar, continuar aquela regra lá, tá? Todas as posições 1. Então pega a alimentação que vem do compressor, puxa uma linha de pressão e alimenta a posição 1. O pulso agora, ele vai mandar, quando eu apertar o botão, ele vai mandar um pulso para 12 da válvula temporizadora. O que acontece quando esse pulso de ar, eu aperto o botão aqui, o ar está ligado, mandei um pulso de ar. Ele entra aqui, vai existir internamente uma reguladora de fluxo, que eu vou regular esse cara aqui, através de um parafuso, e definir, através desse regulamento de fluxo, um reservatório. Quando esse reservatório encher, se eu regulo o fluxo, vai diminuir a passagem de ar. Então ele vai demorar um tempo para encher, e só após esse reservatório, isso aqui é internamente dentro da válvula, após esse reservatório encher, que vai liberar o fluxo para liberar a passagem de ar e fazer a mudança de posição de uma válvula 3/2 vias interna, está dentro do corpo dessa válvula temporizadora. E só logo após a liberação, quando esse pulmão encher,
ele faz a liberação e essa válvula de posição libera o fluxo de ar. Quando ele libera o fluxo de ar após, que a gente definiu 15 segundos, ele manda um sinal para a válvula principal mudar de posição. A válvula principal muda de posição e volta para a posição inicial. Certo? Voltou para a posição inicial. Mas precisa só de um impulso, posso tirar o dedo do botão tranquilamente, não vai afetar em nada. Certo? Então aqui eu tenho o uso da válvula temporizadora. Forma de ligação dessa forma aqui. Eu posso utilizar válvulas temporizadoras tanto para temporizar o retorno como temporizar o avanço. Depende da condição da aplicação e do uso que a gente vai fazer. Vai depender da nossa necessidade, da máquina, do equipamento que a gente precisa fazer essa intervenção de temporização. Ok? Mesma situação que a gente fez no quadro, né? O circuito pneumático que a gente montou, utilizando válvulas reguladoras de fluxo e válvulas temporizadoras. A condição que a gente tinha era o seguinte: era fazer a regulagem de velocidade tanto do avanço como do retorno do atuador e também temporizar o retorno do atuador. A gente aperta o botão de retorno e ele só vai voltar depois de alguns segundos. A gente estipulou 15 segundos, mas é possível fazer a regulagem. Aqui ele vai temporizar somente uns 3, 4 segundos. Colocou para ficar mais rápido para vocês. Então, o que a gente tem aqui? Um botão para avançar. Agora ele está avançando mais lento, justamente porque essa válvula aqui é montada na linha de retorno, né? Na linha de pressão de retorno, ela vai fazer o estrangulamento do fluxo de ar, fazer com que o atuador avance mais lentamente. E para retornar, eu vou apertar o botão e ele só vai retornar depois de alguns segundos. Que a válvula temporizadora segurou essa informação, esse sinal. E ele observa que ele voltou lentamente, avança lentamente, com velocidade lenta, justamente por essa reguladora de fluxo. E eu montei uma outra reguladora de fluxo também na linha de pressão do avanço. E essa aqui serve para regular o retorno. Aperta o botão e retorna depois de alguns segundos. Esse cara segurou, ele retornou lentamente também. Então eu tenho regulagem de velocidade, tanto do avanço como do retorno. Tem algumas condições que eu preciso regular somente o avanço. Consigo fazer, monto só uma aqui. Tem algumas condições que eu preciso regular somente o retorno. Monto a válvula reguladora de fluxo aqui. Observando que aquele detalhe que a gente falou, aqui na prática é mais fácil. Vendo essa esferazinha apontando para baixo, bem aqui, montar ela para baixo. Aqui na prática tem uma setinha, a gente monta as duas setinhas para baixo, certo? Então aqui fica muito mais fácil para a gente executar. E a regulagem é feita nesse parafuso aqui, ó. Vamos abrir mais um pouquinho para ver se ele fica mais rápido. Agora ficou mais rápido. Vamos ver se ele ficou mais rápido também no retorno. Também é possível. Se eu quiser deixar ele mais lento, fecho. Agora ficou mais lento. E o retorno também ficou bem lento agora. Certo? Então aqui eu tenho uso reguladores de fluxo para regular a velocidade. Reguladores de fluxo unidirecional, tá? Tem que observar isso. E válvulas temporizadoras para determinadas situações que eu preciso temporizar a permanência do atuador ou recuado ou avançado, certo? Preciso retardar o retorno dele ou o avanço. Poderia ser montado, aqui a gente montou o retorno, mas poderia ser montado porque eu tenho que retardar o avanço também. Não tem problema, vai depender da aplicação. E estamos hoje com a explicação de válvula reguladora de fluxo e válvulas temporizadoras. Até o próximo vídeo.